Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, certo, para estar iniciando aí mais uma aula nossa, certo? E assim, por caso que faz essa aula hoje nossa aqui gravada, porque eu tive uns imprevistos aí, certo? Não teve como a gente fazer nossa live. Mas aí vai dar certo, eu acho até melhor essa aula de hoje que ela seja até gravada, porque é o seguinte, porque a gente vai resolver exercícios, certo? Como a gente vai resolver aqueles exercícios que eu tinha passado para vocês, quanto mais, vamos dizer assim, a gente faz uma live, vocês viram naquele horário ali, tirou aquelas dúvidas, pronto, certo? Não tem como vocês verem novamente a explicação, a resolução, tudo. Na gravada aqui não, na gravada vai ficar a resolução gravada, e aí fica até melhor, porque vocês podem voltar, podem parar, podem ir de novo e tal, até vocês entenderem bem direitinho, certo? E qualquer dúvida, aí você tira a dúvida normal como tirar na live, certo? Então, assim, essas aulas de exercícios, eu até prefiro que que elas sejam gravadas, certo? Aula gravada, eu acho bem melhor, certo? Para poder vocês pararem de novo e tal, voltar, não entendi, volta novamente, certo? Essa parte de exercício eu acho bem melhor que seja gravada. Então é o seguinte, a gente vai começar aqui, certo? Fazer nossos exercícios. Eu passei para vocês os exercícios aqui da página, deixa eu pegar aqui, página 14, certo? A gente fez em sala, a gente fez aqui na nossa última aula, esses exercícios aqui da 13, questão 13 a gente fez. A gente fez questão 14 também, a gente resolveu. Só para apagar aqui. Também faz par. Fez a 14. Pronto, certo? A gente fez a 13, fez a 14, agora a gente vai para 15. Questão 15. Questão 15 diz o seguinte, ó. Sobre os gases ideais, pode-se afirmar que... Então, ele pede aí para você fazer as afirmações, certo? Dizer se é verdadeiro, se é falso, no caso, e no final dá o valor da soma correta. Então, vamos lá. Sobre os gases ideais, obedecem à Lei Geral dos Gases, ou seja, obedece à Lei Geral dos Gases, que é PV sobre T é igual a... Caso aqui ele diz o seguinte, P1 vezes V1 dividido por T1. O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que pressão 1 vezes volume 1 dividido temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 dividido temperatura 2, certo? Então, corretíssimo, certo? Isso aqui é a lei geral dos gases. Nossa lei geral dos gases é essa formulazinha aqui, que no caso que eu passei para vocês, eu botei que aqui era no lugar de ser P1, era P0, volume, no caso, P0, V0 e T0. Por quê? Porque é pressão inicial vezes volume inicial dividido por temperatura inicial, certo? E aí vai. O P2 é a final. Então, obedece, com certeza, corretíssimo. Certo? Então, item 1 aqui. Item 1 verdadeiro. Então, item 1 verdadeiro. Certo? Deixa eu ver aqui agora. Peraí. Item 2. Dentre suas características, temos que as colisões entre as partículas que os constituem são consideradas perfeitamente elásticas? Verdadeiro, certo? Por que perfeitamente elástica? Vamos lá, isso aí é uma das características para ser um gás ideal, as colisões, ou seja, as moléculas, ela tem que ter colisões de perfeitamente elástica. Aí a gente vai ter que voltar lá no primeiro ano, ano passado, onde a gente estudou colisões. Existem colisões elástica, perfeitamente elástica e inelástica, lembra? Pronto, o que é uma colisão? Uma colisão perfeitamente elástica, que ele diz aqui, ó, perfeitamente elástica.
que é que quer dizer essa colisão perfeitamente elástica? A colisão perfeitamente elástica, ela diz o seguinte, ela diz que quando você tem uma colisão, ela pode não deformar e pode deformar, certo? Quando ela deforma, parte da energia que foi tida na colisão, ela é usada para deformar, certo? Então, ou seja, parte é usada para deformação. Então, não é totalmente, toda a energia da colisão não é totalmente produzida em velocidade, energia cinética. No caso aí da perfeitamente elástica, não tem deformação, ou seja, toda a energia armazenada na colisão, ela é transformada em velocidade, ou seja, em energia cinética. Isso aí é o ideal. Por quê? Porque se ele tiver deformação, você tem um volume, uma transformação isovolumétrica, volume constante. Dependendo das colisões, se ela tem deformação, vai interferir nesse volume, certo? Então, parte dessa energia ela é transformada em deformação. Então, o gás ideal ele não pode ser assim. Por quê? Porque esse gás ele é incompressível, incompressível não, ele é compressivo, só que não é volumétrico, isovolumétrico, ele não vai estar vai manter o mesmo volume, ele não vai estar se comprimindo. Então, uma das condições é que ela seja perfeitamente elástica, ou seja, toda energia nas colisões das moléculas seja transformada em energia cinética, vamos dizer assim, certo? Então, verdadeiro também. 4. Para a transformação isotérmica desses gases, as grandezas pressão e volume tornam-se inversamente proporcionais? Verdadeiro, isso aqui a gente viu na aula passada. Isotérmica, temperatura constante, volume e pressão inversamente proporcionais. Quando se a pressão aumenta, volume diminui. Se a pressão diminui, volume aumenta, certo? São inversamente proporcionais, verdadeiro também. Aí ele diz, a outra, para uma transformação isobárica, transformação de pressão constante. O volume e a temperatura são inversamente proporcionais. Portanto, quando a temperatura aumentar, seu volume também aumentará. Logo, se o volume passar de V para V mais 4, sua temperatura passará de T para T mais 4. Errado. Falso, errado. Por que errado? Porque na transformação isobárica, que é pressão constante, o volume e a temperatura são proporcionais. Então, esse nome aqui, ó, o erro está aqui, ó, inversamente proporcional. Certo? Eles são proporcionais. Então, ó, item correto aí, 1, 2 e 4, ou seja, o somatório dá igual a 7. 1, 2 e 4, somatório igual a 7. Beleza? Show de bola, papai. Dúvida, só entrar em contato comigo. Questão 16. Considere que certa quantidade de gás ideal, mantida a temperatura constante, está contida em um recipiente cujo volume pode ser variado. Assinale a alternativa que melhor representa a variação da pressão P exercida pelo gás em função da variação do volume V do recipiente. Ou seja, é uma transformação do gás ideal em uma temperatura constante. Se a temperatura constante é uma isotérmica. A gente viu que numa isotérmica, o gráficozinho é uma meia parábola, certo? Então, se é uma meia, é uma parábolazinha, então tá aqui, ó. E tá errado, aqui é uma reta, que é uma reta constante, aqui também. Então, ó, o correto, parábola tá essas duas, só que ela é uma parábola côncava para cima, ou seja, a abertura dela é para cima. Então, a gente viu que a isotérmica obedece a essa característica aqui de gráfico. A gente viu lá na primeira transformação, na aula passada, certo? Então, o item correto, item A. A de amor, A de Arthur. Beleza? Então, correto aí, item A, tranquilo, bem facinho. Questão 17. Questão 17. O pneu de um automóvel é calibrado com ar a uma pressão de 3,1 vezes 10 elevado a quinta Pascal, a 20 graus Celsius, no verão. Considere que o volume não varia e que a pressão atmosférica se mantém constante e igual a 1,01 vezes 10 elevado a quinta Pascal. A pressão do pneu, quando a temperatura cai a 0 graus Celsius,
no inverno é. Ou seja, ele dá aí a pressão inicial, ele dá a temperatura inicial, ele dá a temperatura final, 0, e pede para você achar, nesse caso aí, o valor da pressão final, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer? Bem simples. Primeiro, a temperatura, então, em Celsius, tem que transformar para Kelvin. Então, transformando para Kelvin. 20 graus Celsius é a mesma coisa que a formulazinha. Temperatura em Kelvin é igual aquela nossa formulazinha lá que a gente viu. Temperatura em Kelvin é igual temperatura em Celsius mais 273. Pronto, então tá aqui ela. Temperatura em Celsius 20, então é 20 mais 273 dá 293 graus Kelvin. Temperatura 2, como é 0 graus Celsius, então é 0 mais 273, 273, beleza? Ele diz aqui, ó, o pneu de um automóvel calibrado, não sei o que, está no verão. Considere que o volume não varia. Se o volume não vai variar, então a transformação isovolumétrica. Na transformação isovolumétrica, a gente observa que, vamos lá para a formulazinha, fórmula geral, V0 vezes V0 dividido por temperatura zero. Vai ser igual P final vezes volume final dividido temperatura final. Como é volume constante, isovolumétrica, volume inicial é igual ao volume final. Então, eliminando os volumes, P0 vai ser igual a T0, que é igual a P dividido por T. Cheguei na minha formulazinha. Agora é só substituir, beleza? Então, tá aqui a fórmula. A gente chegou. Pressão inicial ele diz, ó, que é 3,1 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Então, é só colocar aqui, ó. 3,1, tá aqui. Dividido temperatura inicial. Temperatura inicial, 20 graus Celsius, que é 293 graus Kelvin. Tá aqui ela. Vai ser igual a pressão final que eu quero achar, P2, tá aqui, dividido por temperatura final. Temperatura final, 0 graus Celsius, 273 graus Kelvin. Só colocar aqui. Agora, bem simples. Agora, é só isolar P2, meio pelos extremos. Certo? Então, vai ficar 273 vezes 3 vezes 10 elevado a 5, dividido por 293. Quando você fizer esse cálculozinho aqui, vai dar que a pressão 2 é igual a 2,89 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Ou seja, a pressão que era 3, ela diminuiu para 2,89. Beleza? Arthur, por que ele diminuiu? Lembre, transformação isovolumétrica, pressão e temperatura são proporcionais. Se você olhar, a temperatura era 20, ela diminuiu para 0 graus Celsius. Então, se a temperatura diminuiu, a pressão também diminui. Então, está coerente. De 3, no caso, 10 a quinta Pascal, é a mesma coisa que 1 atm, né? 10 a quinta Pascal é 1 atm. Você lembra disso aí que a gente viu lá no primeiro ano? Então, 3 de 10 a quinta Pascal é 3 atm. Então, ele diminuiu de 3 atm para 2,89, certo? Então, tá coerente. Beleza, show de bola. Agora, vamos para cá, vamos continuar. Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui, peraí. Vamos lá. Verifica-se, questão 18. Verifique-se que, depois de algum tempo de se colocar uma garrafa PET vazia fechada no freezer, a garrafa apresenta-se amassada. Isso ocorre em razão da contração do volume do ar contido na garrafa após seu resfriamento. Considere que, vai dar as afirmações, o volume tenha sofrido uma redução de 10% do volume inicial, ou seja, o volume final, ele é igual a 0,9 do volume inicial. Concorda? 90% do volume inicial. Então, é 0,9 do volume inicial. Esse aqui é o volume final. Segunda afirmação, a garrafa foi bem fechada e a temperatura de 27 graus Celsius, ou seja, temperatura inicial, 27 graus Celsius. A temperatura no interior do freezer era de menos 16 graus Celsius e que o ar no interior da garrafa se comporta como um gás ideal. Beleza. Aí ele diz,
Então, a razão entre a pressão interna do freezer e a pressão atmosférica era aproximadamente igual a... Então, o que a gente vai ter que fazer? Lei geral dos gases. PV sobre T é igual a PV final dividido por T, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Só substituir, beleza? Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vou pegar aqui um espaçozinho aqui interessante para a gente fazer. Espera aí. Se eu acho aqui... Bora para cá. Ó. Pressão, vou logo botar direto, botar logo a fórmula direto, certo? Para não ter aquele espaço. Então, vamos lá. Pressão 1 é a pressão quando estava fora do freezer, no caso, a pressão atmosférica. Então, onde tem pressão 1, eu vou botar pressão atmosférica. Dividir, aí vezes, né? Volume 1 é o volume inicial. Vou chamar de V. V0, volume inicial. Que ele não dá na questão. Dividido por temperatura inicial. Quanto é a temperatura inicial? Temperatura inicial, ele diz aqui, ó, que é 27 graus Celsius. 27 graus Celsius transformando para Kelvin, é só somar com 273. Somando vai dar 300 graus Kelvin. Então, bota aqui 300. Vai ser igual. Pressão final é a pressão que eu quero achar. Então, eu vou botar só P. Pressão final, porque era a razão é a divisão, certo? Volume final a gente viu aqui, ó, que o volume final teve uma redução de 10% do volume inicial, ou seja, é 90% do volume inicial, é 0,9 vezes o volume inicial. Então, é só pegar isso aqui, jogar lá na fórmula. Então, vai ser, volume final vai ser o quê? Vai ser 0,9 do volume inicial, dividido. Temperatura final. A temperatura final vai ser o quê? Como a garrafa está dentro do freezer, então qual é a tendência? Que a garrafa entre em equilíbrio térmico. Então, se a garrafa entrar em equilíbrio térmico, o que é o equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando os dois copos atingem a mesma temperatura. Então, se o freezer está a menos 16 graus, quando a garrafa atingir o equilíbrio térmico, também vai estar em menos 16 graus Celsius. Menos 16 graus Celsius, só jogar na formulazinha. 273, como é negativo, então menos 16. Então, 273 menos 16 vai dar 257 graus Kelvin a temperatura final. Então, é só colocar aqui. 257. Agora, V0 cancela com V0, certo? Meio pelos extremos, eu vou ficar com... Vamos lá. Pressão atmosférica vezes 257 vai ser igual. Multiplicando agora aqui, 300 vezes 0,9 vezes pressão final. Ele pede aqui, ó, que ele quer a razão entre a pressão interna no freezer e a pressão atmosférica, certo? Então, um sobre a outra, beleza? Então, pressão interna do freezer, a pressão final é P. Então, é razão entre P, que é a pressão final, dividido pela pressão atmosférica. Então, é a divisão entre P dividido por P atmosférico. Então, fazendo aqui, ó, vamos botar para cá. Para cá. Tá riscando não aqui. Ixi, o bicho parou. Deixa eu ver se volta aqui. Que pode. Pera aí, pessoal, só ver aqui esse aqui que eu... Parece que deu bug aqui, o bicho parou, parece. Vamos esperar aí. Certo? Mas aí eu vou falando aqui para vocês entenderem. Parou aqui o... Pera aí, página sem resposta, aguarde. Pronto, acho que daqui a pouco deve voltar. Mas vou falando aqui para vocês. Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? Pressão atmosférica vezes 257 é igual a 300 vezes 0,9 vezes P. Certo? Então, o que é que eu vou fazer agora aqui? 300 vezes
0,9. Vamos lá, 300 vezes 0,9, 270. Então, vai ficar 270 vezes P, certo? O 270, ele está multiplicando, ele passa dividindo. E o P atmosférico está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nesse caso, a gente vai ficar com... O bicho parou aqui, pessoal. Deixa eu só... Não voltou ainda. Mas eu vou dizendo, vocês vão anotando aí no caderno aí de vocês, que dá para vocês fazerem. Preste bem atenção aqui. Pressão atmosférica vai passar para o outro lado, vai passar dividindo. Então, vai ficar pressão final, que é P, dividido por pressão atmosférica, vai ser igual... O 270, que é 300 vezes 0,9, vai estar multiplicando, ele passa dividindo. Vai ficar 257 dividido por 270. Então, fica P dividido por pressão atmosférica é igual a 257 dividido por 270. 257 dividido por 270 vai dar 0,95. Então, a relação, ou seja, a razão, é 0,95. Então, é item B de bola, beleza? Veja aí se deu para você entender. E a página aqui manda essa notificaçãozinha, mandando aguardar, aperta aguardar, mas não tá dando certo não. Acho que vou ter que fechar ela e abrir novamente. Deixa eu tentar fechar aqui, peraí. Fechei. Abrir aqui novamente aqui, certo? Caderno digital. Deixa eu botar ela aqui novamente, peraí. Tive que fechar. Aqui. Ela tá carregando. Pronto, aí, cadê? Física. Segundo ano. Buscar. Termodinâmica. Abrindo aí. Peraí. Aqui o zoom. Pronto. Foi o que eu fiz ali, né? Só para vocês entenderem aí. Foi o que eu fiz aqui, ó. Vai ficar pressão atmosférica vezes 257 vai ser igual a 300 vezes 0,9, 270 vezes P, certo? Então, 270 vezes P. Então, o que é que vai ser feito agora aqui? Vai ficar pressão atmosférica, como aqui ele disse que quer pressão interna do freezer, a razão entre a pressão interna do freezer e a pressão atmosférica, então a pressão interna, que é P, vem no numerador, vem primeiro, e a pressão atmosférica vem no denominador, que é segundo. Então, vai ficar pressão dividido, pressão atmosférica está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar pressão atmosférica. Vai ser igual. Como a pressão aqui tem que ficar só, então vai ser 270, está multiplicando, ela vai passar para o outro lado, então vai ficar 257 dividido por 270. 257 vezes 270 dá 0,95. Então, a razão entre a pressão do freezer e a pressão atmosférica é igual a 0,95, certo? Então, item B de bola, correto. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido, certo? Questão 19. Diz o seguinte: um recipiente esférico possui um volume interno igual a 8 litros. Suponha que se queira encher esse recipiente com gás nitrogênio, de modo que a pressão interna seja igual a 2 atm, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Considerando a massa molecular do nitrogênio igual a 28 gramas por mol, a constante universal dos gases, como 8 Joule dividido por Kelvin vezes mol,
e 1 atm igual a 10 a quinta Pascal. Calcule a massa desse gás que caberia no recipiente sobre as condições citadas. Então, a gente vai ter que usar a formulazinha de Clapeyron, que é PV igual a nRT, beleza? Como eu quero achar, o que é que ele quer que você ache na questão? Na questão, ele quer que você ache a massa do gás, certo? Como é que eu sei a massa do gás? Olhe bem para cá logo, para essa parte aqui de baixo. É melhor a gente começar por aqui. Eu sei que 1 grama, 28 gramas é 1 mol, ou seja, 28 gramas por mol. Então, 1 mol tem 28 gramas. Então, o que é que eu posso dizer? Que 28 gramas equivale a 1 mol. O que é que eu quero achar? Eu quero achar grama, o X. Ou seja, que X? Quantas gramas vale a quantidade de mol que eu vou achar? Eu vou achar onde? Aqui nessa formulazinha. Como para isso eu preciso achar a quantidade de mol, então quantidade de mol é quem na minha fórmula? É o N. Então, eu vou só isolar o N. O R, que é a constante, vezes T, que é a temperatura, está multiplicando, passa, dividindo. Então, fica quantidade de mol é igual a pressão vezes volume dividido por constante vezes temperatura. Pressão, 2 atm, transformando para Pascal, né, tem que ser no SI, então vai ser 2 vezes 10 elevado à quinta. Por que esse 2 vezes 1? Porque só, ele diz aqui, ó, supondo que se queira encher o recipiente com gás de nitrogênio de modo que a pressão interna seja de 2 atm, uma temperatura, ou seja, porque é 1 mol que eu estou querendo saber. Se eu estou querendo saber 1 mol, então é só 1 aqui, ó. Certo? Se fosse 2 mols, aí botava aqui 3, botava um 3 aqui, multiplicar, beleza? Pressão, vezes o volume. Qual é o volume? O recipiente que eu estou querendo encher? 8 litros. Só que aí não pode ser em litro, tem que ser no SI, que é em metros cúbicos. Então, 1 metro, 1 litro. No caso, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1.000 litros. Aí, 1 litro equivale a X metros cúbicos. Meio pelos extremos, certo? Vai estar, presta atenção, meio pelos extremos eu vou ter 1.000 x é igual, 1 vezes 1, 1. X vai ser igual a 1 dividido por 1.000. X é igual a 0,00. Peraí, pessoal, deixa eu só corrigir por aí. 0, X vai ser igual a 0,001 metro cúbico. Então, se em 1 litro equivale a 0,001 metro cúbico, então em 8 litros vai ser 0,008 metro cúbico, certo? Que é a mesma coisa que 8 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, é só matemáticazinha simples. Se tiver alguma dúvida, podem procurar, a gente tira a dúvida tranquilo. Aí, dividido por R, quem é R? R, cadê R? R é a constante. A constante é 8 Joule dividido por Kelvin vezes mol. Então, vem aqui e coloco 8. Está aqui 8. Vezes temperatura. Quanto é a temperatura? Temperatura é 27 graus Celsius. Lembrando, a temperatura tem que estar em Kelvin. É só somar com 273. 27 mais 273, 300. Então, você tem todos os valores. Só resolver. Quando você resolver aqui a conta, vai dar 2 sobre 3 mol. Então, essa recipiente vai pegar 2 sobre 3, 2 terços de 1 mol, certo? 2 terços de 1 mol
certo? O que é que você vai ter que fazer agora? Jogar aqui, ó. Regrazinha de 3. 28 gramas equivale a 1 mol. X grama equivale a 2 sobre 3 mol. Meio pelos extremos. Vai dar, você isolando o X, fica 28 vezes 2 sobre 3. 28 vezes 2 vai dar 56. 56 dividido por 3 dá 18,67 gramas. Tudo bem? Então, bem simples aí, certo? O único mais complicado é a questão da matemática. Então, assim, a matemática é muito importante. Você tem que ter uma base boa de matemática. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, essa daqui a gente faz a questão 19 e a gente vai parar aqui por hoje, certo? Essa questão aqui 20 é um pouco mais complicada, eu vou deixar para fazer na próxima aula. A gente começa com ela e já dá continuidade no nosso conteúdo. A gente já indo para a parte de... Deixa eu ver aqui qual é a outra parte, deixa eu puxar. Nosso capítulo 2, que é termodinâmica também, a gente já vai partir para trabalho de um gás, potencial do gás, essas coisas, beleza? Então, por hoje é isso. Até mais aí, abraço. E qualquer dúvida, faça de novo a questão, assista de novo a aula, fica melhor de vocês entenderem, certo? Então, provavelmente nessas aulas nossas gravadas, essas aulas que forem exercícios, elas vão ser gravadas, certo? Fica melhor porque vocês podem voltar na hora que quiser e tudo, melhor do que a live nesses exercícios. Beleza, gente? Até mais aí, um abraço, cheiro no olho.